sou natural de Riacho e obviamente a festa da Benção do Gado é uma coisa com a qual nós lidamos na nossa vivência aqui na comunidade. Portanto, esse lado mais pessoal é de alguma forma aquilo que faz com que, mesmo naquilo que são os nossos trabalhos, quer de investigação, a minha ligação no início na área da conservação e restauro, à questão da conservação dos bens etnográficos, é uma coisa que está sempre presente. E nesse sentido, a ligação aqui ao espaço onde estamos, também no museu, e portanto, toda essa realidade faz parte desta da minha existência aqui também enquanto riachense. Mas sempre houve esta ideia muito associada à festa da Benção do Gado, esta ideia de como ela só se realizava a espaços de anos muito grandes, na casa dos 7, 10, houve períodos de quase de 20 anos em que isso não aconteceu. Há sempre aquela ideia que paira no ar que isto vai morrer, portanto, que a festa da Benção do Gado vai de alguma forma desaparecer. E o curioso disso é que ela de alguma forma reinventa-se, mesmo quando achamos que a festa num determinado ano não é tão boa, uns anos depois seguramente há uma perspectiva que por vezes não quer dizer que seja melhor, mas há uma perspectiva de reinvenção ou de criação de algumas coisas a partir do que existe. E isso teve também um pouco a ver com a dinâmica cultural que se vai implementando, muito à volta também do Museu Agrícola, com a criação do Núcleo de Artes de Riachos e outros eventos, a própria festa, e que tem o reflexo em 2012 com as primeiras pinturas murais, com este cariz etnográfico que foram criados aqui na vila. E de alguma forma depois isso teve uma certa continuidade e até um crescimento, porque houve uma grande aceitação. Portanto, essas primeiras pinturas foram feitas de uma forma muito localizada, como uma forma de embelezar as ruas, nomeadamente na zona do bairro de Santo António, e que depois houve esta, diria assim, passagem destas imagens, destas pinturas, um pouco por outras ruas da vila. Portanto, houve uma boa aceitação das pessoas, houve alguns melhoramentos, até na preparação dos muros, na preparação das próprias pinturas, com algum trabalho de preparação dos desenhos por parte dos autores, com a reprodução de alguns locais em concreto, de alguns episódios. De uma forma mais marcada também a representação de algumas figuras, portanto há um lado de representação de algumas figuras de pessoas ligadas à nossa atividade, desde a atividade agrícola, como o rancho folclórico, onde são reconhecíveis exatamente essas pessoas. Portanto, há aqui a utilização de outro tipo de representação, das fotografias, e que depois se transformam também nestas pinturas murais, que são de alguma forma mais democráticas. Eu acho que aqui também o interesse, ou digamos esta curiosidade da minha parte, foi perceber que ela tinha muitas camadas. Portanto, ela poderia suscitar aqui determinado tipo de interpretações que têm a ver, por um lado, com estas representações das pessoas, das figuras, digamos, dessa história rural, local, a representação de algumas atividades, a marcação de pessoas a determinados sítios, como é o caso do rancho folclórico próximo do sítio onde ensaiam, a questão aqui do próprio museu do ex-proprietário do lagar, que se deu este espaço, portanto, do Dr. José Marques, portanto, a ligação de algumas figuras também aos locais e a tentativa de representação de alguns locais icónicos da vila, nomeadamente onde as pessoas lavavam a roupa, onde faziam a travessia do rio, etc. Ora, isso cria neste conjunto de murais aqui na vila e nesta zona mais central da vila, cria aqui uma dinâmica e uma expectativa na comunidade de, bom, isto de repente vai ter um outro crescimento, vai ter uma outra dimensão a essa percepção. E levou-me aqui digamos, em conjunto com uma colega, com a Ângela Ferraz, a tentar perceber o que é que estes projetos, não só pelas pinturas murais, também uma forma de representação que para nós também era muito interessante, e os problemas de conservação que levanta, porque estão na rua, estão expostos aos agentes, e portanto havia esse lado, e por outro lado havia um bocado este lado muito democrático das pessoas que pintavam os murais. São muros de anexos, divisões, portanto sem grande importância, mas alguns deles inclusive são as fachadas das próprias casas.
O objetivo deste projeto é, em primeiro lugar, documentar os murais de Riachos. A ideia é conhecer os murais, documentá-los, começar por perceber o seu contexto de criação, inventariá-los, estudá-los, reunir toda a informação que nos permita depois trabalhá-los noutros contextos. É uma fase de trabalho de campo e é uma fase que obviamente vai ser muito útil e fundamental para todo o trabalho que se seguirá, nomeadamente no que diz respeito à sua divulgação e à sua utilização como recurso cultural ao serviço da comunidade. Este projeto tem uma marca que, na minha opinião, gostaria que fosse muito evidente, que é a sua ligação com a comunidade, e nessa medida queremos envolver a comunidade de Riachos, todos os seus protagonistas, e quando eu digo todos os seus protagonistas estamos a falar das associações culturais que estão na base também da criação dos murais e da própria festa da Benção do Gado, e os próprios autores dos murais, a comunidade local que convive diariamente com os murais. Portanto, saber, ao escutar esta comunidade, saber como é que se sentem os murais e como é que se posicionam relativamente à sua preservação futura, de forma que possamos definir estratégias sustentáveis, cá está, para que de facto estes murais possam ser, como estava a dizer, um recurso cultural. Em 2012, os moradores da Rua de Santo António, que por hábito, do bairro de Santo António, que por hábito engalanavam a rua para receber as pessoas para a festa da Benção do Gado, uma vez que é uma rua que dá acesso ao recinto da festa, estávamos com uma séria dificuldade em escolher um tema ou a forma como iríamos engalanar a rua. Surgiu uma ideia, houve um morador que me pediu para um dos nossos pintores pintar a lenda do Senhor Jesus dos Lavradores numa das suas paredes, num muro da mesma rua. Começámos por pintar muros desde o início até ao final da rua. Os temas, obviamente, que teria que ser a etnografia da terra, os usos e costumes, as tradições, as memórias. Logo no primeiro painel construímos uma série de quadros com o ciclo do pão, desde a lavragem das terras, passando pela sementeira, pelas mondas, pela ceifa do trigo, até à cozedura do pão no forno de lenha. Aproveitamos também um espaço que serviu de palheiro de vacas, e aí pintamos tipo homenagem à pessoa que aí morava e que aí tinha a sua exploração. Pintámos uma vaca numa seara de girassóis, pintámos a vaca leiteira e o miúdo a tirar leite à vaca, pintámos a mulher a medir o leite, a vender o leite. Depois, portanto, as ideias foram surgiu tudo no mesmo momento. Eu, na minha parede da minha casa, escolhi o Senhor Jesus dos Lavradores, desenhei, outros pintaram, desenhou-se a Lesíria, desenhou-se o Rancho de Riachos e pintou-se, vários quadros alusivos ao Senhor Jesus, alusivos ao campo, a taberna de antigamente, a charneca, a igreja velha, as procissões, as pessoas à janela a assistirem à passagem da procissão, a vindima, representamos a vindima, a apanha da azeitona, a construção dos poços, isso numa parede, num muro de um senhor que foi poceiro, em homenagem também a esse senhor. Pintámos as lavadeiras do Real Monda, uma tradição muito antiga, precisamente para perpetuar essa memória. O cânhamo, o sapateiro, as senhoras, as mulheres da cova, como se chamava, ao fundo, aquele lugar ao fundo da descida do Rua A do bairro Santo António. Portanto, tentamos criar um ambiente rural para, de facto, perpetuarmos as memórias de antigamente, a etnografia da terra e, portanto, usos e costumes de antigamente.
A ideia surgiu da parte do Pereira Jorge. Foi ele que apareceu a perguntar se nós nos importávamos de pintar murais. Nós dissemos que não e fomos e nos propusemos logo a começar a fazer os murais. Depois tivemos uma reunião na rua, junto ali ao bairro de Santo António, que era naquela rua que nós íamos começar a fazer as pinturas, depois era a opinar cada um o que é que achava, como é que se devia começar a fazer. Opa, ainda se falou em fazer projeções nas paredes e nós desenhámos por cima, e depois, mas isso a gente arranja. Epá, mas não é preciso, a gente desenha na parede e toca a andar. E outros queriam com papel milimétrico e queriam fazer aquelas coisas todas certinhas. Eu não sei o quê, mãe, mas ficou decidido nós fazermos à nossa maneira. E então foi assim que começou. E é muito difícil nós conseguirmos fazer sobressair as coisas quando a parede tem buracos. A primeira que eu fiz foi a da padeira. E a parede estava muito má e cá embaixo tinha um grande buraco. E eu disse, mas o que é que eu faço a isto? Fiz num gato ali que esteve à espera dos ratos saírem do buraco. Está a ver? Eram situações assim que surgiam e nós íamos fazendo. Da padeira não havia desenhos. Não havia desenho nenhum. Lá fiz a padeira, lá arranjei um homem para carregar a lenha, depois era o Pereira Jorge, era mais sei quem, tudo a dizer, olha que isso não está bem, o ponto não é para aí, é para ali, não sei o quê, porque tinha que ser de longe, não é? E a gente encostada à parede não se vê. Nessa foi o mais difícil, foi isso, mas de resto foi muito engraçado. Muita gente lá parava, muita gente. Parava mesmo para conversar connosco, para saber como era, se era difícil, coitadas, vocês estão aqui apanhando tanto calor e não sei quantos. Pronto, era assim. Mas foi uma boa experiência. Eu gostei muito. Mas tínhamos um medo terrível que aquilo começasse a desaparecer tudo. Pois nós queríamos que aquilo prevalecesse ali muito tempo, não é? Porque aquilo deu-nos muito trabalho. Deu-nos muito gozo fazer aquilo tudo, mas deu muito trabalho e era muito aborrecido ver aquilo desaparecer daquela maneira, não é? Mas entretanto, no passado 4 anos, voltámos a fazer as alterações, a pintar de novo, a reconstruir o que estava mais estragado, porque já estavam a ficar muito mais claras. E pronto, e depois foi quando foi posto aquele produto para aquilo não desaparecer, e realmente as cores mantêm-se. Agora o que é que vai acontecer ali às paredes, à umidade e aquelas coisas todas é que a gente não sabe, não é? Isso é que não sei. Eu quando comecei a pintar foi logo flores, porque eu gostava, comecei a sentir-me bem com as flores. Sim, eu como também não sei fazer rostos, vou às flores. Comecei com flores, depois fui também andando, fiz outros pormenores. Pronto, foi a partir daí depois que eu comecei a entusiasmar-me com isso. Quando foi na altura para se pintar os murais, eu fui atrás do meu marido. Também fiz alguns trabalhos com ele, ajudei-o. Fiz 2 trabalhos com 2 colegas, que é o MPL, um senhor também que mora no Tocha, e eu fiz um trabalho com ele que era as lavadeiras do Rio Almonda, em casa do senhor João da Junta, pronto, ali no bairro de Santo António. E foi com uma moça que mora aqui na segunda fase também, que é a Quinita. Pronto, os 3 fizemos esse trabalho. E depois ainda fiz um trabalho com eles que era a Pastora, que era um trabalho que estava muito feito, que já não existe, mas pronto, há fotografias, também muito bonito, que gostámos muito e dão-nos muito trabalho, foi muito bonito, era a Pastora. Era sempre o Pereira Jorge que apresentava ideias
para a gente fazer. Nunca foi bem uma ideia nossa o tipo de pintura ou as pessoas a retratar. Era mais ele que escolhia. Eu gosto muito de fazer retratos de pessoas conhecidas e gosto de paisagem também, mas tenho um gosto especial assim para fazer retrato de pessoas. Foi primeiro o Dr. José Marques, lá na parede do museu. Foi o Joaquim Santana, lá na lateral da farmácia. Foi o José Antunes Barroso, lá naquele lagar antigo. Fiz algumas telas também, mas assim nas paredes foram esses. É uma espécie de homenagem a pessoas conhecidas. Acho que não fica tão bem se for uma pessoa qualquer, que poucas pessoas conhecem. Acho que, sendo uma pessoa conhecida, é uma questão de homenagem a essa pessoa. Quando eu comecei a pintar, não vais conseguir e tal. Depois, quando começou o desenho a avançar, já mudava um bocadinho de opinião. É que mesmo eu tenho dúvida às vezes pode correr mal, uma coisa pode correr mal. Em último caso pintava tudo de branco outra vez. Mas tenho sempre também aquela dúvida que o trabalho pode não correr ao meu gosto, pode não sair bem retratado. Eu lembrei-me sempre que aquilo mais dia menos dia ia desaparecer. Esse que eu digo que comecei o pior, não sei se foi por ser uma parede mais velha, já está a desaparecer muito. Esse do José Antunes Barroso já não está assim muito bem. Mas eu não sei se fica bem um desenho retocado. Nunca fica igual ao original. Já me falaram que podia ser outras pessoas a retocar, mas eu acho que é pior. Acho que assim é preferível aquilo desaparecer quando estiver mal e pronto. O Sr. Pereira Jorge perguntou se eu participava, eu disse-lhe que sim. Mostrou-me logo a parede que me estava destinada. E eu fiquei embaraçado porque eu não sou do Riacho. Os conhecimentos que eu tinha dos gostos das pessoas e das referências que deviam constar num trabalho daqueles e no sítio daqueles, eu tinha que aprender tudo. Fiz alguns esboços, mostrei ao Sr. Pereira Jorge, ele disse que sim e acabei de pintar. Ainda não tinha acabado o trabalho, veio logo a primeira negativa. Foi o Sr. Manuel Carvalho Simões, o autor do livro, me vir dizer que a ponte que vinha na fotografia do livro sobre o Riacho, aquela ponte não era no Riacho. A única coisa que me animou em relação a isso foi algumas pessoas, porque aquilo vou muitas tardes a fazer, nomeadamente 2 homens que lá passaram e que me disseram: tomei banho, tantas vezes banho naquele sítio. Ainda não tinha concluído o trabalho, já o Sr. Pereira Jorge tinha outro destinado. Agora, quando acabar esse, está ali outra parede e tal. Com uma parede num formato completamente diferente, temas rurais, e pintei o trabalho. É aquela senhora de idade que está lá sentada no chão a escolher azeitonas. Depois ainda calhou mais um trabalho, que foi a da camponesa, que está ao lado da sede do núcleo das camponesas de Riacho. E vieram-me logo dizer por trás: não deixe que percebam que é a senhora fulana tal, não deixe que percebam, porque senão é para aí uma guerra no Riacho. E isso vai ser bonito. E então eu fiz uma cara diferente, fiz até no lenço que vem a tapar o almoço na cesta,
pus umas iniciais diferentes e houve vários comentários de pessoas que passaram, de senhoras. É mesmo a Maria Júlia, é mesmo a Maria Júlia. Tinha que ser. Eu disse, não é. Eu estou a ver, não, a senhora tem o cabelo assim, esta senhora tem o cabelo assado, às vezes a escalistão é de Maria da Conceição, não, isso é mesmo a Maria Júlia. E então tinha que ser. A verdade é que com isto tudo e com esta história toda eu fiquei fatigado. Até eu tenho o seu quê de ingrato, mas as circunstâncias e as conveniências não deixavam muitas alternativas. Eu sei que os trabalhos depois foram envernizados, o que fez perdurar mais o trabalho que fiz. Não sei quanto tempo vai durar mais, mas tudo o que está em pé, o mais certo é cair. Mas não é por aí que me sinto desconfortável, não. Não é por aí. Faz parte do começar e do acabar, que é assim que a vida nos ensina a aceitar. É assim. O facto de ter existido a festa agora, 10 anos depois da criação dos primeiros murais, já nos dá esta perspectiva do que é que aconteceu esse primeiro início, com um conjunto de já grandes murais e uma grande participação de autores. 4 anos depois, em 2016, com novos murais, nota-se um aumento, eu vou dizer um aumento da qualidade, mas vê-se porque há maior diversificação, mais pessoas, com, digamos assim, com propostas estéticas também diferentes, etc. E agora o que vamos assistir em 2022, portanto 10 anos depois, alguma estagnação, com a criação de uma outra pintura nova, com algumas pinturas que desapareceram e que foram substituídas, outras que não foram intervencionadas, e depois assistir àquilo que é o estado de conservação muito heterogéneo dos vários murais. E, por outro lado, perceber também, com aquilo que tem sido o estudo que temos vindo a desenvolver junto da comunidade, quer com os artistas, quer também com as pessoas da própria comunidade, através do inquérito que já fizemos, um inquérito público, em que percebemos que o risco que estes murais correm é essencialmente o facto de não serem cuidados, o facto de haver, eu não vou dizer desleixo ou despreocupação, mas uma certa ideia de que os murais são feitos num determinado momento e que agora, digamos assim, só a festa é que motiva a interação. E isso é uma coisa que, na leitura que faço, é muito redutora daquilo que pode ser esta perspectiva, dar alguma sustentabilidade à própria existência dos murais. E é um bocadinho isso que estávamos de tentar trabalhar junto da comunidade, que é como é que podemos tirar partido destes murais que, e isso é um outro dado também muito curioso, é que desde 2012 até aos dias de hoje nunca assistimos a nenhum ato de vandalismo sobre esses murais, portanto há alguma interação, ou diria alguma ação antrópica, felizmente às vezes um carro que passa e causa alguma abrasão na parede, há situações de obras, de pequenas demolições que acontecem, reparações nos muros, mas depois os próprios autores, se não for no contexto da festa, não fazem mais nada. E aquilo que vamos vendo é que agora, em 2022, muitos dos murais estão degradados, como os próprios autores já não estão disponíveis, há inclusive pessoas que já faleceram, aquilo que nós assistimos é uma degradação desses murais sem uma perspectiva de intervenção. Portanto, estamos numa situação de que, passados 10 anos, há murais que estão em relativamente bom estado de conservação, há outros que já estão em um estado de conservação bastante degradado, mas se não houver pessoas para os substituir, vamos acabar por assistir ao seu declínio. E depois, é um aqui, é outro acolá, essa ideia de unidade e de crescimento que houve de 2012 para 2016 vai esbater-se. Portanto, é um bocadinho esta nossa perspectiva com o projeto Murarte, que nasce muito de olharmos para aquilo que é a nossa própria identidade, que isso pode ser
uma forma de trabalharmos, ou seja, disso ser, digamos, ser assim a base do nosso trabalho, porque cria um projeto original, diferente daquilo que estamos habituados e que tem uma gênese local e que tem uma perspectiva muito diferente daquilo que encontramos noutros locais, independentemente do tipo de representação e da sua qualidade, mas que é feita num determinado contexto muito específico e com os locais e com as pessoas, etc. Portanto, o projeto Murarte é de alguma forma um balão de ensaio, um estudo, digamos assim, uma investigação sobre esse lado mais pessoal das próprias necessidades e das raízes das pessoas e ao mesmo tempo aquilo que ele pode trazer numa perspectiva de futuro, também naquilo que é a própria conservação para, digamos, para o futuro, ou para a forma como as pessoas olham para as suas memórias, para as suas tradições e da forma de as preservar.